Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula e dessa vez vamos subir ladeira acima, né? Já descemos aqui, mergulhamos lá na profundidade da nossa psique, em tudo que vimos até aqui durante o curso. Então chegou a hora de colocarmos combustível para começar a subir essa ladeira e emergir novamente aqui na razão, aqui nas atitudes, nas escolhas. Então te prometo que aqui até o final do nosso treinamento inteiro, ao longo de todas as próximas aulas, será uma construção. Então vamos começar agora a colocar combustível para só subir ladeira acima. Como a gente começa isso? As adaptações, elas foram construídas, elas têm um papel, elas têm uma função. Agora vem as coisas mais interessantes para a gente começar a construir esse combustível. Elas foram construídas não pelo adulto que está aqui, desejoso em fazer uma coisa diferente com a sua vida, mas pela criança que tinha tudo que ela podia oferecer, e que muitas vezes não tinha toda a percepção, a bagagem que você tem e toda a complexidade de entender as coisas de uma maneira mais metafóricas. Então, às vezes, na infância a gente não tem só o que é ou não, é uma coisa dicotômica. E aí a gente aprende ao longo da vida, na vida adulta, que entre o céu e o inferno existem diversas outras camadas, entre o bom e o ruim existe o mais ou menos. E por sermos então aqui adultos buscadores nessa aula, vamos falar como todas essas estruturas funcionam para que você possa, como um adulto, acolher aquela criança que naquele momento fez o que ela podia e construiu esses modelos de maneira inadaptativa, uma maneira não saudável. Porque agora você tem a mesma possibilidade que a criança de usar os mesmos padrões para construir respostas diferentes. Então vamos mergulhar aqui na estrutura, como que se forma uma adaptação lá na infância. A estrutura já vimos, a partir dos estímulos nós temos uma construção, só que esses estímulos, eles não têm um significado até que eles cheguem até nós. Na infância, e assim como na vida adulta, nós temos algumas necessidades emocionais que funcionam dentro de algumas estruturas, como eu te disse. E essas estruturas, elas atendem a uma percepção mais expandida, e eu vou aprofundar mais para frente essas estruturas, mas essas estruturas, desde a nossa infância, elas serão necessidades que também vão ser preservadas para a vida adulta. Então a função principal de qualquer modelo, seja ele eficiente ou não, funcional ou não, por mais que traga um sofrimento para a sua razão, ele tem um papel significativo e fez parte de muito do que você conseguiu viver e evitar até de problema no seu dia a dia. A função dele foi a todo tempo preservar a sua saúde. Então, primeiro ponto aqui, a gente vai ter um outro momento que eu vou falar sobre exatamente esse conceito, só que de um outro prisma. Primeiro ponto aqui é você ter a real percepção da gratidão. Eu digo no ato de agradecer, porque essa parte sua que veio fazendo esse trabalho até aqui, essa parte sua que olhou e cuidou, ela só preservou a necessidade emocional importante. Então ela achou uma forma para chegar até isso. E aí você replica hoje isso de maneira automática. Logo, não tem a escolha, a decisão do adulto é diminuída, porque quando eu tenho uma maneira automática, eu não tenho uma escolha. Quando eu não tenho uma escolha, o único caminho a ser seguido, então, é aquele que já funciona. Por mais que seja inadaptativo, a gente traga padrões, a gente tem a possibilidade aqui de fazer, então, mudanças significativas, tanto do que vai acontecer daqui para frente, como reparos importantes na nossa vida e estrutural do que está sendo agora. De uma relação que é abusiva, eu tenho a possibilidade, então, de desenvolver a minha percepção e entender que o outro também tem as suas adaptações. O nível de humanidade é o que eu te convido a olhar essas ferramentas. Para não culpar, por exemplo, o seu marido, a sua esposa, o chefe, o seu filho por fazer alguma coisa, ou até de alguma maneira, alguma coisa que você mesmo fez lá no passado. Chegou o momento de a gente atingir a compaixão, essa mesma que você buscou lá na infância e que criou alguns dos processos que de alguma forma construíram
as suas maneiras, né, os seus mapas, e fizeram desse esquema o seu esquema para atingir ou preservar essas necessidades. Logo, elas têm uma estrutura. A necessidade que se construiu, né, a mesma da infância, ela é preservada na vida adulta através desse esquema. Então você chega ao máximo que você entende pelo olhar da criança, replicado hoje de maneira automática. As estruturas principais, né, que a gente vai olhar com mais detalhe, elas atendem algumas áreas. Eu vou aprofundar aqui, né, mais a forma, mas basicamente essas estruturas, elas trazem a necessidade que nos faz desempenhar o nosso papel social, que faz com que a gente construa aquela ideia toda a respeito do mundo. Logo, a gente tem algumas percepções que nos faz mais perceptivos, né, ao que é o real ato de ser humano, né, o ato da humanidade. E essas necessidades, elas são mais puras, mais essenciais lá na infância. Afinal, o curso é o ativar da identidade. Então a gente vai olhar aqui. Tudo que a gente viu foi a construção social, a gente olhou a parte da sua dinâmica pessoal, construção do seu estado, né, temperamento, estado de ego. Estamos olhando aqui mais uma parte que forma a sua personalidade, né? Todas essas constituições, a gente vai chegar no próximo módulo, olhar a personalidade, que é, por si também, um pequeno pedaço da nossa identidade. Entendendo isso, na infância, a gente buscou isso de maneira mais pura. Primeiro, né, um pilar aqui, a gente vai aprofundar em outra aula, né, o estado que nos faz perceber que estamos com outro ser humano, né, um ato que me conecta a uma outra pessoa. É quando eu entendo que esse universo aqui do César, de alguma forma, chega no seu universo. E aí a gente acha um espaço nesse meio que a gente pode chamar de nós. Algo que a gente consegue dar risada do momento que a gente esteve, talvez, numa primeira aula. Que o César disse que um dia a gente aprende. E que está aqui esse dia, né? E quando a gente retoma essa experiência de eu lembrar aquela aula, você teve aí a sua bagagem que foi colocada, a sua percepção, eu tive a minha, ao ato de fazer a aula, e a gente tem um momento nosso, que esse talvez nessa realidade, ela nos conectou de uma maneira, né, superficial por ser virtual, mas não menos intensa, superficial no ato de a gente não aprofundar. Isso é uma necessidade básica. Então, às vezes, quando essa conexão com a mãe, com o pai, com o irmão, com o tio, com uma avó, com um amigo da escola, ela não é atendida, a gente tem a necessidade ali, ela não é suprida, a gente cria, então, formas de fazer essa conexão. Como aquele emaranhado que a gente viu no quadro, né? A gente vai achar alguém para nos levar até ela, a gente vai precisar estar com alguém, então a gente cria os modelos para, de fato, construir essa percepção. Uma outra ideia e uma necessidade existencial também psicológica é o senso de que estou trabalhando em algo com alguém além de mim, né? Essa ideia da mutualidade, a gente vai olhar mais profundamente, é a percepção de que eu não estou sozinho no mundo e que eu tenho objetivos além dos meus e que esses objetivos são partilhados, né? Isso dá uma força a desenvolver determinadas habilidades que talvez sozinho não seriam desenvolvidas. Então essa ideia de participar de um projeto vai para um processo um pouco diferente da conexão, mas é uma ideia de estar servindo a uma forma maior do que as que eu posso alcançar sozinho, por mim. E aí, às vezes, na família, quando há um emaranhamento, quando há uma forma onde a família não tem uma rotina, não tem uma estrutura, essa ideia é perdida, né? Porque não há um objetivo em comum. Se o pai briga com a mãe, se o irmão é preferido da mãe, então uma série de experiências que dão um senso, né, diminuído, e é um senso que vão trazer um profundo desamparo, um senso de estou sozinho, né, estou por mim, ninguém olha por mim, não consigo olhar para os outros. Um outro ato é o ato que vai te fazer perceber a ideia de que eu entrego, né, e quando entrego, valorizo no outro, porque eu recebo e quero servir de volta, e às vezes eu não consigo retornar a reciprocidade, ou seja, devolver a ação, porque o outro não recebe. Então, às vezes, com ideias simples, né, de uma percepção não vista, de um esforço que se teve para tirar uma nota 8, um desenho que foi feito, com todo o amor na parede, porque ainda naquele momento talvez você não conhecia regras, né, e que foi feito para devolver um carinho, ou em alguns momentos, quando você tentou plantar, né, uma semente ali naquela relação,
de maneira instintiva, né, para poder receber, não houve a troca de afeto, a gente perde essa conexão da ideia, né, de perceber que alguma coisa minha gera valor na experiência do outro. A outra forma é o fluxo, e que é mantido, tá? Todas essas. A gente busca a conexão aqui na vida adulta, a gente busca trabalhar em projetos, a ideia da reciprocidade, o fluxo também. Lá na infância, às vezes a gente não tem uma rotina, então às vezes, imagina a criança com toda a complexidade de entender o mundo, de aumentar, de desenvolver sua linguagem para poder expressar, né, elaborar tudo aquilo que ela está vivendo, e aí ela tem ali um fluxo reduzido, porque ela chega em casa, ela não sabe se aquele momento ela vai ter comida, se ela vai ter aula para fazer, se ela vai ser mandada para o quarto, se ela pode ou não ver TV. Então, quando não há essas regras, né, o fluxo da coisa é um fluxo truncado. Então, qualquer tentativa ali pode ser frustrada. Às vezes você vai fazer alguma coisa porque não tem uma regra, não tem uma direção, e pode ser ali de alguma maneira punido por aquilo, né? Ou de alguma forma você não consegue se achar e fica com uma sensação perdida. Isso vem muito da organização da família na base ali, e hoje reflete às vezes na falta de organização ou no excesso de organização. Aí a gente vai entender as manifestações. E uma outra estrutura, né, que vai se desenvolver através da percepção que eu tenho de autonomia, seja autonomia na relação que eu tenho comigo, com as minhas coisas, com as minhas escolhas ali na infância, de enfrentar, construir e desenvolver resultados. Então, se eu tenho isso diminuído, reflete na vida adulta também a maneira como essa autonomia aqui é buscada, né? Então, às vezes é impossível para mim, eu vou buscar através de alguém, coisas que vão construindo então aquelas formas como nós já vimos. E tudo isso são categorias que desenvolvem ali uma série de necessidades. A gente vai ver elas com mais detalhe, mais profundidade, mas eu quero te mostrar no quadro especificamente a ideia da fórmula por trás disso tudo. Chega de emaranhado, né? Se existe uma equação, assim como o querido Clóvis de Barros brinca, né? Não sei se você já teve o prazer ou o desprazer de ver essa fala dele numa das suas ideias, e é muito legal, né? Porque ele fala assim: gente, a criança vai para a escola e às vezes ele não tem o brio, ele não tem ali a organização mínima, né, para aplicar uma fórmula de Bhaskara. E aí a pessoa não consegue entender uma coisa mais difícil e ela assim então desiste, deixa de lado, né, aquele conhecimento porque ele é complexo. E aí ele vai abandonando essas coisas porque ele se acha burro, né? Ele não tem o brio, como ele diz, né, o brio de pegar e ler mais de 10 vezes, né, o brio que você tem de buscar entender, porque o cara, né, o que fez a fórmula de Bhaskara foi feita lá 500 anos antes de Cristo, com menos recurso. O cara já pensou, você só precisa aplicar, né? Aí ele diz: seu burro, vai comer alfafa, né? É uma brincadeira aqui, mas de uma percepção do que até aqui talvez se conduziu. É tão difícil enfrentar, né, uma mudança, tão difícil impor um limite, é tão difícil administrar um financeiro, é tão difícil eu escolher o tipo de vocação, né, onde eu vou exercer a minha vocação. É tão difícil algumas coisas dessas que são de viver uma coisa que tenha mais sentido, fazer uma programação pelo menos que tenha uma data para essa migração, porque até então a gente não entendia essa dinâmica toda, né? E aqui a fórmula vai facilitar a aplicação também, de entender a estrutura que formou todo esse emaranhado, né? As formas adaptativas, então aqueles botões emocionais que nós construímos. A fórmula é mais simples e não é tão bagunçada, né? Uma adaptação ela é formada a partir de uma equação, de uma necessidade emocional que nós temos. Nós vimos aqui, então, a adaptação é igual a necessidade emocional, ou seja, nós vimos aqui, a gente vai ver em detalhe, tá? Cada necessidade dessa. Quando eu tenho aqui uma necessidade emocional, então, multiplicada pela minha reação, né? Ou seja, multiplicada pela minha reação naquele momento. E aí, a reação naquele momento, ela vai ser reação. A ação. Essa fórmula simples, ela traz alguns elementos aqui mais expressivos, tá?
a reação, ela tem a ver com o seu tipo de temperamento. Então, aqui a falta de uma postura, né, o excesso de uma postura, ele vai dar aqui uma densidade, né, vai ser multiplicado, o como aquela necessidade então vai ser buscada, evitada, ou eu vou resignar, vou me entregar ao sofrimento, entendendo que não posso. Então aqui a reação é uma resposta dos seus temperamentos, daquele tempero que você tem durante a vida. Então, vamos supor que, situações aqui hipotéticas, o pai abandonou não saindo de casa, mas não deu atenção, e o filho tinha esse herói, né, e ele era tão difícil lidar, né, e como já usei aqui a frase, né, vinha à mente da criança assim, papai não me dá atenção, não, eu não posso sofrer com isso. Então o menino chegava na escola e dizia como o pai era um herói, como punha roupa de super-homem, brincava pela casa. Então ele criou diversas ideias, tá? Isso é uma adaptação extremamente comum, né, no padrão de vulnerabilidade e abandono. Então o menino cria uma ideia e ele faz um movimento diferente. A reação dele trouxe um tempero, talvez de um sanguíneo, né, de mostrar ali o otimismo por trás disso. Então a reação, ela multiplica aquela necessidade emocional. Qual a necessidade de não ser abandonado? Então vou enaltecer, crio uma ideia do meu pai, né, e que em algum momento da vida, né, aquilo acaba se tornando um padrão de eu enaltecer as pessoas, sempre serem grandes, criar ideias magníficas de relações muitas vezes que não são tão bem assim, ou a gente se adapta a aceitar aquilo que era igual ao pai, porque a gente consegue criar. Então o tipo de reação, ela responde ao tempero, ou seja, o temperamento, né, que é uma resposta mais instintiva, sobre como eu lidei com aquela necessidade, que foi ou não atendida. Quando foi atendida, né, e o tipo de resposta que eu tive é de ter uma valorização. Me lembro um momento que tive uma mudança pessoal significativa. Sem conhecer tudo isso, eu sou, né, nascido num país, não sei se você já ouviu falar, país do futebol, né? Olha que legal, o pessoal brasileiro tem que jogar futebol. E eu lembro que eu estava na infância ali, no meu primário, e eu tinha eu era muito quieto na escola, eu gostava mesmo de ficar na minha, eu tinha meu amigo imaginário, né, não era psicótico, era só realmente uma experiência infantil muito, muito criativa, mas eu tinha o meu lanche sozinho, eu tinha todas as coisas que eu fazia dentro do que eu queria viver. E tinha uma aula que eu odiava, era uma aula incrivelmente trágica, que era a aula de educação física, que de educação física não tinha nada, né? Vamos convir que o professor jogava a bola, né, lá no meio da quadra, dividam em times, põe os próximos e vai, né? E aí ele tinha um tempo para descansar. E aí eu chegava lá, né, gente, eu era o último a ser escolhido, tinha toda essa experiência, né, eu era muito ruim. Você imagina, né, você vai ver aqui um esquizoide que sou, né, um compridão, 1,90 m de altura, compridão, palitão. Aqui hoje eu tenho um corpo, né, eu sou adulto, você não tem ideia, na criança era só osso e cabeça, era o que eu tinha, né, osso e cabeça. E aí eu ia lá para a dinâmica do futebol, gente, eu rezava para a bola não vir nos meus pés, né, e aí fazia aquilo, já era um processo, né, complicado, tinha que lidar, né, tomava meus cuecão quando eu ia jogar bola, tinha a tiração de sarro toda, mas meu amigo imaginário era gente boa e eu lidava com aquilo. Até um dia que meu pai teve uma ideia muito, muito especial, especial, digo porque né, eu só naquela época não entendi. Ele falou: filho, vamos fazer uma coisa. O pai foi no clube, né, e ele matriculou você no futebol. Lá tem um pessoal, todo sábado a gente vai lá, você vai participar de um time, vai ter a sua camiseta, você vai, todo sábado a gente vai acordar e vai para lá. E aí eu falei: caramba, eu não posso falar não pro meu pai, eu vou tomar mais cuecão, vão me xingar, vai acontecer tudo aquilo, né? Projetei aquilo, e eu lembro que eu tinha uma dificuldade para levantar da cama, que era diferente de ir para a escola. E aí meu pai, né, não filho, vamos, vai ser legal. A gente parava, tomava café na padaria. Cara, era tão bom ter aquele momento com meu pai. Mas era trágico, né? O momento que eu era obrigado a jogar pelo menos um tempo. O técnico não podia deixar o cara no banco o tempo inteiro. Ele era obrigado a colocar, porque o pai estava pagando para a criança estar lá. Mas eu falava para ele sempre: olha, não se importa não de me colocar. Mas ele me colocava toda vez um tempo para jogar. E cara, foi, né? Muitas vezes eu conseguia o meu objetivo era cumprido, da bola não chegar até mim.
eu recebia ali, né, umas coisas, né, caramba, você não se mexe, né, mas era melhor do que os outros que eu acabei recebendo. E eu lembro que em um momento eu tive um desejo muito grande de fazer o meu pai então me valorizar, né, já que ele me trouxe aqui, ele tem alguma experiência com isso. Então ele quer, né, eu preciso mostrar serviço. E uma ideia que então me fez ter a infeliz vontade de fazer o quê? Pegar na bola. Aí, meu amigo, eu me senti um Pelé. Eu lembro, a primeira vez que eu toquei na bola, era acho que o 4º ou 5º jogo. A bola veio cruzada, não tinha ninguém, era eu e o goleiro, né? E eu aqui fui fazer o melhor que eu podia. Eu lembro que veio a bola, eu vi o gol, eu já estava vendo a comemoração, de verdade. Aí quando eu chutei a bola assim, meu pé não acertou a bola passou. E aí eu corri, né? Vou pôr energia. Cara, corri, tentar mostrar. E os meus colegas xingavam, mas eu já estava acostumado. De repente, eu percebi meu pai brigando com uma pessoa, com um cara, gritando com um cara. Meu pai pensa num fleumático, na sua característica mais essencial, tipo 5 do Enneagrama, não, tipo 9 do Enneagrama, você vai entender, né? O pacifista. Aí, poxa, ele estava brigando, aquilo era muito estranho. Cara, acabou o futebol, né? Meu pai estava ali se acalmando. A gente parou, saiu dali, foi almoçar, né? Os dois em silêncio. Ele, acho que envergonhado, pegar uma água, pelo que ele tinha feito, né? E eu também ali, né? Sem saber exatamente, falei, cara, que situação que eu estava. Então o que eu entendi até aqui, né? A adaptação que eu tinha. Poxa, isso é importante para o meu pai. Eu preciso aprender a jogar bola. Eu treinava, gente, bola em casa, mas a bola não treinava comigo, não. Ela não tinha muita habilidade comigo. Naquele dia, meu pai parou, ali, né, ele falou, olha, filho, desculpa, né, a gente às vezes se exalta. Ele explicou o que ele fez, por que aconteceu, mas não me contou o que disparou aquele conflito. Né, acabei me exaltando, ou a pessoa também. E aí, naquela mesma semana, ele chegou em casa, meu pai trabalhava viajando e falou, filho, vamos pro clube? Né? E veio aquela sensação, meu Deus, né? De novo. Só que naquele dia, ele sabia que eu fazia basquete na escola. Ele falou, vamos jogar basquete? Vamos fazer uma outra coisa? E ele me viu jogando basquete pela primeira vez. E na semana seguinte, né, o sábado eu tinha o bendito do futebol, e na semana seguinte eu tinha um jogo. Ele nunca tinha ido ver um jogo, porque também nunca tinha convidado. E ele achou interessante eu jogando. E aí ele foi naquele jogo, e gente, basquete eu sabia jogar. Porque imagina, eu era esqueleto, né, alto, e a cabeça, então conseguia pular muito alto, fazia coisas, né, que para aquele esporte eram legais. E aí ele viu, saiu dali, ele, cara, como você joga basquete bem, por que você insiste no futebol? Não era possível que ele fez aquela pergunta, senhor. Eu falei, sério, pai, que você está fazendo isso, essa pergunta para mim? Eu tinha 12 anos. Aí eu falei, eu insisto, pai, eu vou porque você falou que me mandou ir pro futebol, você se inscreveu. Cara, a gente parou naquele momento e aí ele, olha que conversa, né? Ele falou, filho, me perdoa. Eu vejo, né, os pais levando os filhos para o futebol, eu vejo como é importante e eu quis também poder te dar isso, porque eu nem assisti futebol, assisto, não torço nem pro Brasil na Copa, mas achei ali depois, eu falei, puxa, eu estou privando meu filho. E eu não tinha ideia que você não gostava também, né? E você faz outras coisas tão bem, tal. E ele começou a enaltecer um monte de outras coisas. Ali houve uma mudança. E a estrutura também foi percebida, tá? Poxa, meu pai, olha que doido, né? A necessidade emocional que eu naquele momento queria era só proteção, né? Eu queria ter uma proteção. A minha reação, né, ela foi ir ali, tentar fazer o melhor que eu podia, então ela potencializou o ato, né, da coisa não ser protegida. O momento da briga que meu pai teve foi porque o menino falou, esse moleque só entra pra fazer merda. Treinador, como que você põe esse moleque imbecil para jogar? Algo nesse sentido. E o moleque imbecil era eu e meu pai estava atrás dele. Então, olha o que leva, né? A necessidade dele também, né, em ter todo o seu sistema, poderia ter gerado uma percepção de uma coisa ruim, né? E aí, o que aconteceu aqui? Houve uma mudança, né? A necessidade, então, do reconhecimento, ela foi atendida. A minha reação, então, se adaptou de uma forma extremamente diferente, saudável, na compreensão simples de que eu tenho habilidades que funcionam. A partir daquele momento, gente, eu tive uma libertação de verdade, de querer jogar bola, de querer buscar uma coisa que não fazia sentido. Foi quando eu comecei a me dedicar aos livros, às coisas que naquele momento eram estranhas e pareciam que não eram legais.
Logo, né, então há uma fórmula e a gente, quando então muda a relação com isso, a gente muda aquela dinâmica dos botões emocionais. Logo, a gente vai olhar a nossa adaptação, ela é uma resposta da nossa necessidade emocional e a gente vai olhar com mais detalhes que é potencializada ao não ser atendida ou ao ser atendida na intensidade como a adaptação vai se expressar. Logo aqui, gente, mais ou menos sensação, né, de uma vulnerabilidade, de um risco, ou de uma repetição de uma situação, né, uma vulnerabilidade no fato, por exemplo, de você estar ali no dia a dia e você é colocado na escola como momentos ali que você vive, lá os amiguinhos, né, fazem o famoso bullying, só que em algum momento ali eles fazem acreditar que eles vão tirar a sua vida, né? Eles de repente prometem isso, então você tem uma necessidade, chega em casa, pai, aconteceu isso, você pede ajuda e o pai te diz o quê? Filhão, pega um pedaço de pau, vai lá e resolve os seus problemas. Se chegar chorando em casa, chorará mais uma vez, porque vou te arrebentar. Coisas desse tipo, ou vulnerabilidades às vezes simples, tá? Do dia a dia, de você não se sentir amparado, você quer estudar, não consegue, não sabe resolver, vai pedir ajuda para a mãe, para o pai, no ato de, por favor, me tire isso aqui, né? Alivia, me ajuda. Aí aquilo é potencializado. Filho, você não faz. Então a necessidade emocional aqui, né, mais ou menos intensa, aumentando essa vulnerabilidade, ou seja, apresentando um risco maior, dependendo da sua reação, né, vou me dedicar, ou vou deixar isso para lá, isso está me estressando, ou não, tudo bem, eu vou resolver. Então isso vai trazendo o quanto a adaptação ela tem intensidade. César, era uma ladeira acima? Poxa, já está ficando leve, não está? Outra aqui, né, por exemplo, vamos pegar o risco, necessidade, vulnerabilidade, né, apareceu aqui o ato de eu ter ali a preservação, multiplicado, então isso pelo um amparo, né, possível. Qual que é a minha reação? Vou buscar, se meu pai não me deu, eu vou para o irmão. Aí o irmão tira sarro. Puxa, eu tenho aqui quem? O vô. Chego lá, o vô não fala. E aí eu, poxa, perante, né, as minhas reações, buscar auxílio em outro lugar, não tive resposta, piorou, né, ou intensificou aquilo. Pai, a mãe, o irmão, não me deram ou pioraram aquilo, né, a minha reação então não funcionou daquele jeito, de buscar auxílio em outro lugar ou tentar resolver aquele problema. Logo pode criar um padrão de resignar-se, né, e tudo bem, o problema é assim, então vou aceitar que dói menos, né, então logo a fórmula ela não muda, né? Então o senso do eu que a gente olhou aqui, ele está ligado como nós vamos validando externamente muitas vezes, né, as experiências através disso. Então basicamente aqui a boa notícia, gente, entendendo a necessidade que você tem, vou dar um exemplo prático, numa relação às vezes com um trabalho que não é legal para você, você está entendendo que você está atendendo às vezes uma necessidade de manter a autonomia, mas por um senso de evitar um risco, né, naquele botão, naquele emaranhado todo, né, aqui é um lugar problemático, eu vou buscar soluções que estejam aqui, né, ou vou buscar respostas que diminuam, né, vou fazer um acesso através de alguém, vou trabalhar na empresa de um familiar, de um amigo, vou fazer uma coisinha mais simplinha, sabe? Poxa, mas você é tão bom, né? Eu tenho amigos que são realmente capazes no que fazem e nada contra as suas escolhas, nada como juízo e que poderiam estar sendo ali mais úteis na forma de exercer a vida autônoma e reclamam por não ter isso, e que tem vários, tá? Eu estou com um engenheiro na cabeça e que ele já teve movimentos ali onde ele conseguiu buscar empregos e que não teve ali sucesso em exercer algumas coisas. Logo, ele reduziu um padrão que ele teve lá, né, de um botãozinho emocional que se repele. Hoje ele vive fazendo doces em casa e sai para vender, né? Então uma pessoa que desistiu de entender que aquela habilidade tem algum lugar, né? Então a gente entende, a necessidade é a segurança, é a autonomia. A autonomia, eu tenho um limite, né? Voltando, a autonomia é a minha necessidade, mas eu tenho um limite. O limite não foi imposto pelo adulto, foi construído pela criança. Todo esse emaranhado, né, que a gente faz vem dessas adaptações, né, daquilo. Então o limite é da criança. A busca da autonomia às vezes é através mantida da visão
não saudável da criança. Então, no caso desse, que está fazendo doce para poder sobreviver, nada contra e não é indigno, né? Já fiz várias dessas experiências, como carpir terreno, já falei, foi uma vergonha por um tempo, né? Porque saía do senso daqui do que era o que eu achava íntegro, né? Não que era tinha falta de integridade em quem fazia, mas eu ia lá vender, atender com terapia com dedo, a unha cheia de terra, né? Achava que eu não podia dizer, cara, estava carpindo porque eu quero viver da terapia, ainda hoje não consigo pagar minhas contas, então tem que complementar minha renda, né? Talvez hoje, né, seria até um incentivo. Enfim, a autonomia daqui, do adulto, ela responde à mesma experiência da criança. Então, se eu vou tentar aqui buscar uma coisa no mercado, ou desenvolver uma empresa que eu possa exercer essa capacidade, o risco pode ser muito grande ou pode estar na área do impossível. Então, eu vou escolher coisas que estão no círculo ou me conectar a pessoas que me levem a isso. Logo, essa é a resposta da criança. A adaptação vem de atender a necessidade, como ela é mantida aqui, a necessidade de autonomia nesse caso, a reação lá do passado, ela se replica. Então, a reação de buscar algumas coisas que exigem menos custo, a reação de adaptar, de esperar menos da vida, menos felicidade, menos recurso, menos possibilidade de ser útil. Então tudo isso a reação repete na infância e a gente vai entender, né, os padrões que se abrem. Beleza? Qual a possibilidade? Olhar através do adulto, já agora entendendo, né, que a adaptação tem uma fórmula lá na infância, a gente começa a entender que necessidade eu mantenho aqui quando eu estou, por exemplo, a todo tempo fazendo de tudo para que as pessoas me reconheçam, né? Servindo aos outros o tempo inteiro, me anulando, estou entregando, né, coisas ali para a pessoa, fazendo diversos cursos porque eu preciso ser reconhecido, aplaudido. Poxa, é uma necessidade ali que faltou uma ideia de um reconhecimento, você não foi notado, né, não foi visto na maneira como você gostaria, né, que não é um jogador de futebol, né, e aquela necessidade chega agora com o olhar do adulto e vai falar, beleza, estou vendo que eu estou fazendo isso. Como que eu então consigo o reconhecimento do adulto? Ele é um pouquinho diferente, tá? E não tem a ver com o estado de ego, mas vai respeitar mais ou menos a lógica, né? O adulto vai olhar diferente da criança. Eu posso evitar o risco, a reação da infância, então, talvez foi ali chamar a atenção do meu pai, né, desenvolver várias coisas, atender, fazer, ou da mãe, e aí a reação se repete, né, nesse momento. Então eu entendi que eu estou tendo uma reação, né, que responde ao meu temperamento. Meu temperamento tem um conjunto de outras características que podem, então, me trazer uma possibilidade de uma reação diferente na entrega dessa mesma experiência. E aí é o ato de saber falar não, é o ato de colocar alguns limites e que vão me fazer entender como eu vou me posicionar em relação a essas relações que eu já tenho, né, de pessoas que se emaranharam comigo e que eu sustento ali algo que é tóxico, até no ato, por exemplo, de aceitar uma pessoa dentro da relação mais próxima. A gente vê às vezes pais sendo ali direcionados pelos filhos, né, onde há uma troca dos papéis e a gente vai entender, né, então aqui a força de combate se perdeu. Logo, como adulto, eu sabendo, agora a gente vai olhar cada uma delas, né, e já olhamos o temperamento, identificando a reação que tive, o quanto isso potencializou aquilo, me gerou adaptação. Como adulto aqui vou olhar, então, de maneira mais lógica, ponderada, né, mais racional. Logo, gente, a resposta dessa equação, ela cria uma repetição. Repetição essa que vai trazendo então essa resposta, né, esse estímulo para buscar a maneira mais eficiente possível dentro daquilo para entregar, né, o prazer ou evitar o sofrimento. Então quando a gente olha ali a adaptação, ela é útil. A maneira como você está chegando talvez só restrinja, né, o seu espaço, as suas possibilidades e principalmente que é a busca maior aqui do nosso curso que eu quero te levar no final. 3 recursos, né? Felicidade, liberdade e realmente a conexão para colocar a sua vida, né, no centro das coisas divinas, nas coisas de Deus. Não só entender e se relacionar a Deus com uma forma, mas entendendo que esse tipo de relação, né, foi desenvolvida aqui através das experiências.
Logo, o objetivo então aqui é te ajudar a identificar os seus padrões, né, os seus modelos que estão adaptados saudavelmente, outros inadaptativos, para que você faça a liberação emocional, né, das coisas e dos processos que a criança criou para poder atualizar a sua visão sobre aquilo com o olhar do adulto. A gente vai ter uma das dinâmicas mais bonitas do curso nesse módulo, fechando então toda a experiência que a gente vai ter é uma dinâmica de liberação mesmo, que vai te permitir fazer o adulto tomar o espaço, porque a gente não toma isso dentro da gente, né, e tem uma teoria assim às vezes que banaliza, né, um negócio da criança interior, né, e traz como uma coisa, desculpa até o termo, né, mas uma coisa meio satirizada, né, e não, a criança ela tem uma função tão importante que às vezes a honra que o adulto tem inconscientemente de fazer aquela criança, né, ter o espaço dela porque ela não teve. Então a gente inconscientemente mantém ali, porque é uma forma de a gente honrar o sofrimento da criança, né, e a gente vai mantendo os padrões. Então a gente vai entender o que é essa criança interior, porque ela muitas vezes regimenta, né, essas decisões, essas experiências, para que você se liberte. E a gente vai ter esse processo e aí sim a gente consegue desenvolver alterações nos padrões. Basicamente, gente, a gente tem 3 processos para fazer isso acontecer. Seus modelos adaptativos que estão ineficientes, né, inadaptados, eles vão passar por 3 experiências. Dentro de uma experiência na terapia, a gente faz algumas abordagens e a que eu vou produzir aqui com você ao longo das próximas aulas. Primeiro é o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a capacidade de você ter domínio sobre o que está acontecendo, sem entender que aquele tipo de resposta não está vindo do acaso, né? Que você não é um azarado, muitas vezes está num emprego que não é legal, e entender que aquilo não é eterno. Quando você desenvolve a parte cognitiva, é essa parte que a gente vai olhar aqui. Peraí, então eu identifico, tem essa fórmula que o César mostrou, eu identifico os meus padrões, né, as necessidades que estão sendo mantidas, eu tenho mais clareza na hora que aquela decisão vem, né, aquela forma de repetir aquilo, ou de estar em um comportamento ali destrutivo, de alguma forma, a perceber essa coisa. Então o desenvolvimento cognitivo me dá clareza. O segundo são práticas experimentais. A gente vai ter algumas aqui, vou te convidar algumas ao longo do curso, vai ter uma liberação emocional, mas você também, assim como na terapia, vai ter que criar os seus processos de enfrentamento. Não vai haver uma mudança porque você está só desenvolvendo a sua cognição. A experiência é o que te coloca na prática. Primeiro, entendendo os passos saudáveis, né? A gente vai entender até onde eu consigo esticar esse limite e não fazer essa mudança de uma vez. E a terceira é comportamental. O ato de enfrentamento, ele vai ter uma experiência. Eu tenho que viver a experiência e aí entender para orientar o meu comportamento, ou seja, a resposta da adaptação de uma maneira adulta e saudável. Espero de verdade que você tenha gostado. Vou deixar uma tarefa bem simples aqui. Você vai lá no grupo agora e vai fazer o seguinte, vai falar assim: olha, agora sim eu estou subindo a ladeira. Agora sim eu estou subindo a ladeira. E aí, se você já passou desse módulo, né, tá andando, já está bem à frente, alguém pode colocar isso lá. E aí você vai lá e vai falar assim: continua subindo que a vista do alto é maravilhosa. Combinado? Agora sim estou subindo a ladeira. Continue subindo que a vista do alto ela é maravilhosa. Te encontro na próxima aula. Vamos mergulhar e entender, né, os padrões, como eles refletem na estrutura e criam o nosso desempenho então social. Para começar a olhar essa fórmula, a gente vai olhar para cada detalhe, para cada elemento, né, vamos olhar primeiro as respostas em como elas definem, e na próxima aula então mergulharemos nisso. Te encontro lá. Valeu!